Olá, como você está? Espero que esteja bem. Hoje nós vamos falar sobre trapo de imundície. Por que a nossa justiça é como um trapo de imundície para Deus? Essa é a nossa justiça, conforme diz a palavra de Deus em Isaías 64, verso 6. Diz assim: somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Por que a nossa justiça é como um trapo de imundície para Deus? Simples. Porque nós não julgamos como Deus. Deus corta reto, ou seja, Deus julga com justiça porque Ele não vê cor, raça, status, se é pobre, se é rico, se é estudado, se é analfabeto, se é são, se é doente, se é da família, se é desconhecido. Deus julga com base naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E não se engane, todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Deus. E Ele julgará com justiça os nossos atos. Todos nós teremos que prestar contas. A palavra de Deus fala isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras que foram praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Em Romanos, no capítulo 14, verso 12, diz: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Em Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13, agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é essencial para todo homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Ninguém escapa do juiz de Deus. E Deus julgará com justiça todos os nossos feitos. E nada passará ou passa desapercebido aos olhos de Deus. Muito diferente do julgamento humano. Por que a nossa justiça é como um trapo de imundície? Porque no julgamento dos homens, uma sentença pode ser comprada, um júri pode ser comprado, um magistrado pode ser comprado, um advogado advoga pela causa de uma pessoa que ele sabe que é culpada e mesmo assim o defende. A justiça dos homens é um trapo de imundície porque nós somos tendenciosos. O nosso julgamento pende a favor das pessoas às quais gostamos ou que são mais próximas a nós, mesmo quando nós sabemos que aquela pessoa está errada. Quantas pessoas inocentes são condenadas para que os culpados fiquem soltos? Quantas vezes nós vemos pessoas sustentando uma mentira só para não admitirem que o inocente é que estava certo? Quantas vezes vemos pais defendendo filhos ladrões, assassinos, estupradores, corruptos, traficantes, com a alegação de que são apenas crianças, que não sabiam o que estavam fazendo, que jovem é assim mesmo, e por aí vai. Independente do mal que causaram, independente do sofrimento alheio, independente do pecado, queremos que a justiça seja mais branda com os nossos parentes, com os nossos amigos, simplesmente porque são nossos parentes e amigos. Agora, se não conhecemos, se quem praticou o mal não fizer parte do nosso círculo de amizade, então que receba todos os rigores da lei. Trapo de imundície. Assim Deus considera a nossa justiça, pois não queremos que a justiça seja aplicada sobre nós, nem sobre os nossos, mas queremos que a justiça seja feita sobre a vida de todos aqueles que nos prejudicaram. Que a justiça seja feita sobre a vida de todos aqueles que nós não conhecemos. Trapo de imundície. A nossa justiça é trapo de imundície porque nós somos volúveis. Porque conforme a situação, de acordo com quem acontece, a nossa opinião muda. Quantas vezes nós vimos pessoas contrárias ao divórcio mudarem de opinião ao saberem que um familiar divorciou? Ou seja, o divórcio é proibido por Deus até alguém da família divorciar. Quantas vezes nós vimos pessoas contrárias ao sexo no namoro mudarem de opinião ao saberem que um familiar engravidou ou engravidou-se de alguém? Ou seja, o pecado de prostituição deixou de ser pecado só porque um familiar está nessa situação? Quantas disciplinas deixaram de acontecer dentro das igrejas só porque a pessoa era parente de um figurão de dentro da igreja ou de dentro da denominação? Quantos pecados foram acobertados ou jogados para debaixo do tapete? Só para não manchar a reputação de membro A, B, de igreja A, B, de denominação A ou B. Hoje nem se ouve falar mais sobre disciplina na igreja. Trapo de imundície. Porque quando somos nós que praticamos o mal, o pecado, a mentira, sempre há uma desculpa, sempre há uma justificativa. E na maioria das vezes nós vemos a felicidade sendo usada como arma para confrontar a justiça.
Mas pastor, eu tenho direito de ser feliz. Mas Jesus Cristo disse: quem não renunciar a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Quantas vezes vemos o amor sendo usado como arma para confrontar a justiça? Mas pastor, tem que amar. O meu filho matou um pai de família, mas a Bíblia diz que nós temos que amar. Ok, temos que amar, mas que aplique o mesmo amor quando o seu filho for a vítima. Ame o assassino do seu filho. Temos que amar? Então ame quando você for a vítima. É muito fácil falar de amor quando nós não somos a vítima. É muito fácil falar de amor quando não é com a gente ou com os nossos. E a mesma coisa se aplica com a justiça. Porque quando nós somos os culpados, nós queremos amor, misericórdia e compreensão. Quando os outros são culpados, nós queremos que seja exercida todos os rigores da lei e da justiça. Essa é a diferença entre Deus e nós. Para Deus, a quem mais é dado, mais é cobrado. Deus cobra mais daqueles que são mais íntimos, para que eles sirvam de exemplo. Enquanto nós queremos esconder os erros dos nossos amigos, aqueles que são mais próximos, Deus corrige a quem ama e açoita todo aquele que recebe por filho. E nada escapa aos olhos de Deus, que julga e julgará com justiça todos nós. No Salmo 75, verso 2 diz: tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do verso 12, diz: vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Os livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado no livro. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte, o Hades entregaram os mortos que nele haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no fogo, o lago de fogo, que é a segunda morte. E o nome de alguém que não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Deus é justo, Ele não é tendencioso, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus fará um julgamento justo. E naquele dia não adianta chorar, resmungar, espernear, se rebelar, porque Deus fará justiça. Amados, é tempo de nós colocarmos a nossa casa em ordem e defender o que é certo, correto, justo, leal, moral, ético, honesto e verdadeiro. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 4, do verso 17 e 18, ele diz: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio pecador? Deus não é como homem para que imita, nem como filho do homem para que se arrependa. Deus não faz conchavos. Para Deus o que é certo, e errado é errado. Gálatas, no capítulo 6, versos 7 e 8 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque que o homem semear, isso também ele colherá. Quem semeia para a sua carne, da sua carne colherá corrupção. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Foram com essas palavras que Jesus começou seu ministério na terra. E o amor de Deus, o amor de Cristo, a graça de Deus não é um aval para nós pecarmos deliberadamente, como diz em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 16. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá todos os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da justiça pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu a retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus amados, Deus é amor e também é justiça. E todo aquele que se diz filho de Deus deve defender e dar a vida por aquilo que Deus defende, por aquilo que Jesus Cristo deu a vida. Deus defende a justiça e a verdade. Jesus morreu para nos dar vida, para nos libertar do pecado, da morte e nos dar o conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não se deixe enganar, não se deixe corromper. Não apoie a injustiça, viva pela verdade, viva pela palavra e mantenha sempre viva a esperança. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.